nessa semana, você que acompanha o canal sabe, nós estamos chegando na resenha número 132. E como vocês já estão acostumados a ver aqui no Ler Antes de Morrer, essa semana eu vou falar de um livro nacional, que é o Minha Vida de Menina, da Helena Morley. Um livro que eu, assim como muita gente, não conhecia, mas agora tá na lista da FUVEST, né, no vestibular mais concorrido do país. Então eu tô recebendo muitos pedidos para resenhar, o que não vai ser sacrifício nenhum, porque parece que esse é um livro muito diferente, muito delicioso, muito saboroso de ler. Na verdade, eu já comecei a ler. É um diário escrito por uma menina de 13 anos, então é uma coisa deliciosa de se ler. E como é minha característica aqui no canal, sempre foi, sempre vai ser, eu sempre vou trazer muita literatura brasileira. É por isso que no vídeo de hoje eu vou responder a tag dos livros nacionais. Essa tag foi sugerida para mim pela Débora Bourguignon, nome francês, coisa chique. Ela tem um blog chamado Projetos no Papel, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vamos assistir a vinheta e aí a gente começa. Então vamos começar. Qual foi a ideia da Débora? Ela pegou aquela música Brasileirinho, que eu tô deixando aqui pra tocar e vocês ouvirem, que tem uma letra super legal, tudo. Ela pegou cada estrofe do Brasileirinho e tirou uma pergunta, alguma coisa para compor essa tag. A primeira pergunta da tag é: cite um livro nacional de aventura. O livro nacional de aventura que eu separei, na verdade eu não aguentei, separei dois. O primeiro deles eu já resenhei aqui no canal e na verdade ele é composto de 2 volumes, é O Continente, da saga O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, mas eu trouxe só o primeiro volume para representar aqui, para não ficar carregando um monte de livros. Muita gente vai me lembrar que essa é uma história de amor, que é um romance histórico, mas eu também considero que O Continente é uma história de aventura, porque ele trata de muitas guerras e, na verdade, o livro inteiro é permeado por capítulos, né? Ele vai e vem no tempo e ele é permeado por capítulos que estão descrevendo um cerco. É uma história de guerra, é uma história de batalha, é uma história de muitas guerras que acontecem ao longo dos primeiros anos da história do Rio Grande do Sul. Então, na minha opinião, esse livro tem muita aventura, além de história de amor, além de relato histórico e tudo mais. E um outro livro que eu também separei foi o Agosto, do Rubem Fonseca, que é uma aventura policial. Ele é um livro policial muito interessante também, que tem um fundo histórico. Ele volta para o Rio de Janeiro no ano de 1954, exatamente no mês de agosto, que era um mês que o Brasil estava vivendo uma turbulência política muito grande, parecida com o que a gente está vivendo hoje, com a diferença de que ela culminou com o suicídio de Getúlio Vargas. E a história aqui, na verdade, é um romance policial, ele tem muita fantasia, é vivido por um inspetor da polícia carioca que está tentando investigar uma série de crimes que envolvem o governo federal. A segunda pergunta dessa tag: cite um livro nacional que fale de música ou poesia. Eu procurei em todos os meus livros brasileiros, eu não encontrei nenhum que falasse especificamente de música, então eu fiquei só com o lado da poesia e peguei o meu livro de poemas favorito, que é A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade. É um livro que estava na minha lista de vestibular na época em que eu prestei a FUVEST, no longínquo ano de 2006, 2005, sei lá. E depois, ao longo da vida, eu fui relendo muitos desses poemas. E eu gosto de outros livros também, outras coletâneas do Drummond, como O Sentimento do Mundo, que é muito famoso, mas A Rosa do Povo continua sendo a minha coletânea favorita, então essa é a minha indicação. Próxima pergunta é: cite um livro nacional que você não conseguiu parar de ler. Esse eu tive muita dificuldade, porque foram vários. Eu pensei em Dois Irmãos, eu pensei em Tieta do Agreste, do Jorge Amado, mas eu acabei decidindo indicar um outro do Érico Veríssimo, que é O Incidente em Antares, que tem resenha aqui no canal, porque, na verdade, é um livro dividido em 2 metades. A primeira metade faz todo um apanhado histórico da fictícia cidade de Antares, que fica no interior do Rio Grande do Sul. Então é um grande painel, né, da história do Brasil, contado daquele jeito saborosíssimo que só
só o Veríssimo sabia fazer. E a segunda metade fala sobre um acontecimento assombroso na cidade de Antares, que é o dia em que 7 pessoas morrem no mesmo dia, mas os coveiros entram em greve, não enterram os corpos e, indignados por não serem enterrados, não receberem ali um enterro digno, os 7 mortos voltam para a cidade como verdadeiros zumbis, ficam ali na praça principal, no coreto principal da praça da cidade e acabam expondo para a cidade inteira todos os podres, todas as fofocas, tudo que tem, todos os segredos de todos os moradores da cidade. É um livro que é fantástico e é histórico e é humorístico e é de denúncia e é maravilhoso. Eu não consegui parar de ler Incidente em Antares e eu recomendo para todo mundo leiam esse livro, pelo amor de Deus. A próxima pergunta da tag agora é muito legal. Fale quais são os livros mais antigos da sua estante, os livros nacionais. E eu tenho um grande hábito de frequentar sebos e eu, assim como a minha mãe, né, os livros que tem na minha casa ou são meus ou são da minha mãe, e eu encontrei 2 livros nacionais, eu não aguentei, eu tive que mostrar os 2, que tem só 1 ano de diferença um do outro. O primeiro é esse aqui, ó, Casa de Pensão, do Aloísio de Azevedo. É uma edição, olha, ela tá velha, ela tá colada com um papel contact que tá totalmente amarelada. Eu acho que isso aqui não tem valor histórico nenhum, porque tá muito mal conservado. O antigo dono se chama Cláudio, e aqui tem uma data de 21 de dezembro de 1962. Aí eu fui pesquisar aqui atrás e eu descobri aqui, ó, olha, tá caindo a capa, gente, o livro tá velhinho. Mas aqui, na última página, está escrito que o livro foi impresso nas oficinas gráficas da Editora das Américas, em São Paulo, para a livraria Martins Fontes Editora, no ano de 1961. Então esse aqui é de 61, é um clássico do naturalismo brasileiro. Aliás, terá resenha, não, aguardem que vai ter resenha de vários livros ainda do Aloísio de Azevedo. E o segundo livro que eu também comprei em sebos e que também tá velhinho, embora esteja um pouquinho melhor que o outro, é A Pata da Gazela, do José de Alencar. Esse daqui, deixa eu ver se tem... esse aqui não tem nenhuma assinatura do dono, mas aqui, ó, na segunda página, a gente lê todos os direitos das ilustrações reservadas pela companhia Melhoramentos, nem sei se existe mais essa editora, de São Paulo, indústria de papel, blá blá blá, ano 1962. Então, só um aninho de diferença entre os dois. São 2 livros que eu gosto muito, são de 2 autores clássicos, né? Então, esses que estão os meus livros nacionais antigos. E vamos agora para a próxima pergunta da tag, que é: qual é um livro nacional que você parou de ler? Existem vários exemplos de livros que eu parei de ler porque são ruins, mas eu quero trazer aqui o exemplo de um livro que eu parei de ler, não porque fosse ruim, mas porque eu não estava preparada ainda para ler, e eu sempre cito esse caso. É o Memórias Póstumas de Brás Cubas. A primeira vez que eu tentei ler, ó, eu marquei aqui, o ano que eu comprei foi em 2007, e eu não tinha capacidade ainda para entender. É um livro que tem uma densidade, ele tem a dificuldade do Machado de Assis, e eu sempre ouvia falar dessa obra, eu achei baratinha num sebo, resolvi tentar ler. Comecei e abandonei nos primeiros capítulos, mas passados alguns anos, eu já estava na faculdade, eu já tinha tido outras experiências de leitura, inclusive com textos do Machado de Assis. Eu fui dar uma segunda chance e aí sim a leitura fluiu maravilhosamente. Inclusive, mais pra frente eu fui reler esse livro para poder fazer a resenha aqui pro canal, e a segunda leitura foi ainda melhor. Então esse aqui é um exemplo de livro que eu parei de ler, mas assim como eu falo para todo mundo, se você achar que não tá preparado para ler um livro, não se desespere, ainda mais se for um grande clássico da literatura. Não se desespere, aguarde um tempinho, tenta amadurecer o seu gosto literário, tenta ler outras coisas, espera alguns anos, vai praticando, volta. Eu tenho certeza que a segunda tentativa vai ser muito mais fácil, pelo menos para mim foi. E para fechar então a tag dos livros nacionais, as perguntas todas eu também vou colocar aqui embaixo. Todo mundo que estiver assistindo e tiver um canal ou um blog, fica à vontade para responder. Eu vou deixar quem criou a tag aqui embaixo com todas as perguntas. A última pergunta é: cite um livro nacional que seja inesquecível. Também foi muito difícil de escolher, tinha várias opções. Na verdade, quase todos esses
livros aqui foram inesquecíveis para mim, mas eu selecionei especificamente para essa resposta o livro Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, que eu nunca me esqueci. Eu ganhei de presente da minha mãe num sebo também, a gente sempre frequentou sebos. Eu ganhei de presente porque ela me indicou. Eu achei na época, eu era criança, que era um livro super adulto e que eu não teria capacidade de ler, mas já pequenininha eu peguei e fui ler os contos e consegui compreendê-los e mais, eu consegui entender a força deles e a maneira sensível, delicada, forte em que a Lígia conseguia contar dramas de principalmente mulheres, né? Mas também alguns homens, ali em São Paulo nos anos 40, 50. É muito bacana, eu nunca mais me esqueci. Vira e mexe eu leio algum conto dessa coletânea Antes do Baile Verde. E recentemente eu participei de um documentário sobre a vida da Lígia Fagundes Telles e eu estive no lançamento desse documentário da TV Cultura e a Lígia estava presente. E eu fiz questão de trazer o livro, mostrar para ela, eu me emocionei demais de estar ao lado dela. Ela pegou o livro, ela disse, ai, que bonitinho, você tem essa edição. E eu fiquei emocionada, eu tirei uma foto, inclusive, em que eu tô com uma cara, assim, de choro, que eu não estava conseguindo me conter. A Lígia Fagundes Telles é uma das minhas escritoras mulheres favoritas dessa vida. Então, esse livro sempre vai ser inesquecível. Recomendo também que você leia essa edição aqui, que é velhinha, que eu não sei, eu acho que é dos anos 70, você não vai encontrar, mas a Companhia das Letras reeditou todos os livros da Lígia e o Antes do Baile Verde tá lindo, 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 lindo. Eu tenho vontade até de comprar uma segunda edição de tão bonita que é essa nova capa. E para você que acompanhou esse vídeo, você sabe, todos os livros que eu sempre comento aqui no canal, eu deixo o link aqui embaixo para você comprar, porque se você ficou curioso tal e quiser comprar alguma coisa, usando esses links, você ajuda a financiar o canal, uma parcelinha da sua compra vem aqui pro canal. E se você quiser também ser padrinho ou madrinha do Ler Antes de Morrer, aqui está o endereço da minha campanha no Padrim, que é muito legal também para os meus padrinhos que colaboram todos os meses. Eu sempre dou alguns brindes, eles participam de sorteios que eu faço só para eles, e dependendo das coisas, dependendo, né, do tipo de colaboração, eles ainda ganham umas outras vantagens que são muito legais. Participe, conheça aqui a campanha. Quero desejar para vocês uma ótima semana. Eu vejo vocês então na sexta-feira com a resenha de Minha Vida de Menina, da Helena Morley. Mesmo se você não estiver estudando para o vestibular, vale a pena conhecer essa história, porque ela é muito diferente dentro aí do que a gente tinha de literatura brasileira no fim do século XIX. É uma história, é um diário contado por uma menina de 13 anos, super espivitada, super espertinha, que faz vários comentários engraçados sobre a vida dela e da cidade dela, de Diamantina. É muito gracioso, vale a pena conhecer. Beijos para todo mundo, até sexta-feira!